Começando mais uma revisão aqui, diária de trade do índice do dólar, referente ao dia de ontem, que foi quarta-feira, dia 8 de janeiro. E antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias dos vídeos. Lembrando que eu vou postar o diário de trade do dia no dia seguinte, tá? Para organizar meu cronograma deste ano de 2025. Então, ditos os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, gráfico de Renko. Comentando aqui então em relação à regra de coloração do dólar ontem, dia 8, a gente teve muitas trocas de cor, só que não foram trocas tão boas no geral. Aqui foi a primeira do dia, não teria andado tantos pontos. Essa tinha sido stop, deixa eu trocar de cor aqui do desenho, aí fica mais fácil. Essa já teria andado, mas demorou demais. Aqui alguns pontinhos, aí foi stop, stop, stop. Alguns pontos aqui bom, essa foi bom. Essa também teria sido bom, mas aí de novo stop, stop. Alguns pontinhos bem pouquinho, alguns pontinhos. Stop, 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 stop. Essa é a questão da regra de coloração. Aciona muitas vezes, também pode trazer mais riscos também, mais stops. E aí a gente teve aqui também alguns pontinhos, aqui chegou a andar um pouco mais, e aí já era depois de 1 hora da tarde, o que não vale mais a pena fazer operação de Renko aqui no dólar. Aí o gráfico de candles que a gente teve aqui ontem, dia 8, arrastando para cá, então quarta-feira, o gap, né? O gap já começa com um movimento importante, porque já rompeu, aí vou ter que trocar de cor de novo, já rompeu aqui a máxima de terça, então foi um gap como se fosse de continuidade, um gap de fuga, rompendo essa região, aqui importante, só que nós tínhamos aí essa trava aqui agora, essa trava aqui, que é um gap que está aberto ainda pra gente. Primeiro movimento do dia em relação a trade de abertura, não tenho nada para ser feito aqui, não vejo setup de VWAP, não demonstra força vendedora para VWAP, não vou fazer compras aqui por causa de pullback, porque não tem médias aqui chegando ainda. E aí, quando faz o pullback de médias e quando começa talvez preencher algum critério, poderia ser gatilho se a gente olhasse o movimento recente. Se a gente olha o movimento como um todo, o dia está ainda travado, então não tem tendência, não vale a pena fazer essa operação aqui ainda. E aí o movimento até rompe a máxima, só que rompimento falso, volta, testa 50, não tem setup da 50 aqui, não tem risco retorno para 20 e volta para essa região de lateralidade. E aí esse movimento que rompeu aqui para cima é provável que venha fazer a mesma distância para baixo também. Então acabou fazendo o rompimento para baixo também, que foi falso. E aí ficou lateral, médias aqui sem tendência, movimento aqui não tendo oportunidade do que fazer, até fechando na região da média 200. Então realmente não tinha aqui opção de operação, infelizmente no dia de ontem, tá? Médias claramente sem tendência, fechou o gap, cravou a região de ajuste bem no final do dia. Comentando aqui em relação ao macro, até já ressaltando do dia de hoje, porque eu acho que depois não vai dar mais nada, e aí eu já falo do dia de hoje mesmo. Médias aqui, hoje, né? Hoje já, dia 9 de janeiro, feriado nos Estados Unidos, nem tava lembrando desse feriado. Feriado nem é tão, esse feriado não é importante, mas, né, fazer o quê? O importante é considerar que acaba perdendo um fluxo gringo, né? Mercado sem tendência, abriu em torno de 200, tá? Então aí já não tinha fluxo gringo, pelo menos do principal que é dos Estados Unidos. E aí quando rompe essa região, tava até vendo pelo celular, demorou bastante, então acho que quem ficou caçando operação aqui no meio levou stop pra caralho. E aí rompe fundo, pullback, lindo esse pullback, só que tem um grande problema, aí começam alguns fatores complicados, né? LS ativo, mas o principal, o mais complicado de tudo é a questão do stop que tava batendo uns 13, 14 pontos. Se eu marcar em relação ao primeiro pernada do dia, a gente vai ter aqui um 161 na minha frente, também não tem risco retorno. Acabou caindo, né? Gráfico parado, fácil de ver, acabou caindo. E aí, acabou caindo de forma até esticada. Pensar em reversão aqui no fundo não tem critério para reversão. A única coisa que eu tenho é ser esse fundo aqui. Só isso, não tem mais nada. E aí o movimento acaba fazendo um pullback agressivo e por enquanto não deu mais oportunidade aqui. Já aproveito para falar em relação ao gráfico de Renko também, né, de hoje, que eu acho que depois de quase 2 horas da tarde não vai dar muito o que fazer. Mas a gente também teve aqui primeira troca de cor do dia, né? Acabou sendo stop, depois stop de novo nessa região. Alguns pontinhos, e aí stop aqui teve uns 3.
Aqui andou poucos pontos, foi stop, foi stop. Então, início do dia, não tinha o que fazer, até pelo renco. Espera sair da região. Aí, quando saiu, infelizmente, caçar a venda aqui, a pessoa teria entrado nos ruídos também, porque trocou de cor aqui, trocou de cor aqui. Como que a pessoa ia saber que agora queria, né? Agora queria andar. Acabou trocando de cor e depois quando trocou para compra aqui embaixo até que andou alguns pontinhos, mas aí começou o ruído de novo, ó. Venda, stop, compra talvez deve ser stop de novo. E aqui falando do macro, já aproveitando para dizer em relação a amanhã de sexta-feira, que eu acho que não deve andar muito aqui agora, falando aqui do dólar, eu acho que eu tô com Ctrl J Ctrl K ativado, né? Macro, 60 minutos, dólar, o que a gente tem aqui? Demorando a carregar meu profit hoje. Ainda, essa semana, não rompeu duas regiões importantes, que é a CLT e esse caixote. Então, o cenário tranquilo, essa média de 200 aqui, infelizmente, está sem tendência. O preço ainda não tomou direção para que lado que vai. Se vai romper essa 200, se não vai, porque essa 200 é a 20 do diário. Então, está tentando romper. Eu não posso ainda afirmar que é o rompimento verdadeiro. Tá muito estranho isso aqui ainda. E se a gente for pro semanal, a 9 do semanal tá chegando. Então, essa região aqui embaixo ainda é um possível, assim, área de teste, né? Chegando muito próximo de R$ 6 aqui também. Por enquanto, o macro essa semana não fez nenhum movimento, assim, de mudança de cenário. Está respeitando tanto a máxima aqui desse movimento da semana passada, quanto a mínima. Então, está bem parado. Então, olhando o semanal aqui, por enquanto, o semanal tá querendo formar um 2, 3 bonito. Mas eu não posso desconsiderar a questão do diário, né? O diário aqui, o movimento ainda não rompeu nenhum fundo aqui, nem esse topo. Então amanhã tem payroll, pode ser um dia de movimento, vai voltar o fluxo gringo amanhã. Só que também eu não posso criar expectativas. É o primeiro payroll do ano, né? Junto também com a questão da posse do Trump chegando. Como que vai ser a questão dos juros nos Estados Unidos? Eu espero que traga algum movimento para agitar um pouco o mercado aqui e que seja dólar para baixo, né? Pelo amor de Deus, que seja dólar para baixo. Aqui falando em relação ao índice ontem, aí de novo, primeiro eu venho para o gráfico de Renko, de índice, falando da troca de cor, e já aproveito e já falo de hoje também, que hoje por enquanto não deu nada. Então ontem, dia 8, o que a gente teve aqui? A primeira troca de cor do dia foi muito rápido, teria andado alguns pontos, aí depois stop na compra, alguns pontos de venda, aí foi stop na compra, stop na venda, alguns pontinhos de compra, até que essa venda foi a melhor, e aí começou ruídos aqui, infelizmente, nessa região. E aí depois de 1 hora da tarde já não fica legal fazer operação por Renko, demora demais para andar. Então, enquanto esses blocos todos estavam formando aqui entre 9 da manhã até meio-dia, essa quantidade aqui foi tudo na parte da tarde, então começa a ficar bem parado. Não vale a pena sofrer por esse movimento. Já para o setup de pullback de médias, de Renko aqui, o que a gente consegue ver no dia de ontem? Simplesmente queda, reto, abertura, não dando oportunidade. Quando faz pullback, esse pullback já é muito agressivo, não dando aqui operação ancorada por média, porque avançou a média. E aí passa por baixo, mas as médias começaram a ficar sem tendência. 9 para cima, 9 para baixo, 9 para cima, 9 para baixo. Espera sair dessa região. Quando sai da região, a gente começa a ter outro empecilho, que é a VWAP Band. E de novo começa a média de 9,20 ficar sem tendência. E aí não deu oportunidade aqui. Ontem, pelo 10R, o back de médias não deu oportunidade. Já no dia de hoje, falando de troca de cor, a gente só teve ruídos. Pelo gráfico de Kendo estava horrível. Um código de barras triturador de CPF. Não tinha o que fazer. Gráfico de Renko também não vai ajudar. Então aqui dá pra ver o tanto de ruído que teve. Não andava muitos pontos. E o 10R, óbvio que as médias também não vão ter tendência aqui. Então a gente não vai fazer nada também. Cenário completamente catastrófico isso aqui. E aí ontem no gráfico de candles deu oportunidade de operação. Deixa eu ajustar aqui, colocar as médias. 8 de junho. Movimento ontem. Teve aqui o primeiro candle já forte de abertura. O gap foi simples, médias menores sem tendência. Qual que é o empecilho na nossa frente? 200. 200 está em tendência, junto com retração aqui do dia anterior. E aí o movimento acaba rompendo ela,
faz o pullback. Esse pullback ainda não é legal. E aí, quando faz esse pullback agressivo, até eu estava comentando na hora, falei desse candle 16, só que tem um grande risco desses 16. Muitas vezes ele vai gerar stop, porque está em torno da média de 200. Ainda está próximo a 200. Só que acabou não sendo. O Eric chegou até a fazer a operação dessa venda aqui, porque preencheu os critérios. Se eu for tirar 200 do gráfico, é gatilho. Se eu colocar 200, 200 é um empecilho. Então aqui o 16 é um gatilho, tá? É arriscadíssimo, arriscadíssimo. Eu não faria essa operação aqui. O movimento simplesmente caiu reto. E aí quando começa a cair então desse fundo, eu marco aqui o primeiro candle do dia. Opa, não era para marcar retração, era para marcar projeção. A gente tem 100% aqui embaixo e o 161 lá embaixo ainda. Enfim, o movimento cai de forma esticada, chega na região de 100% da primeira pernada do dia. Importante esse fundo aqui, porque nesse fundo tem a trava, né, desses dias aqui anteriores, então como se fosse um mega suporte. Começa a travar. E aí faz um pullback agressivo, a gente não entra nesse primeiro candle. Fez como se fosse um respiro aqui. E aí, antecipadamente, pelo 2 minutos, a gente fez a operação aqui de venda. Stop aqui, nessa máxima. E aí a gente fez a operação de venda, olhando pelo 2 minutos, estava bem bonitinho. Só que tinha esse risco de ser uma região de trava mesmo. Cadê? Dia 8. Cadê? Esse candle aqui, 81. E aí o movimento até chega a renovar fundo, só que não consegue sair desse fundo. Fundo importante. Travou aqui. O movimento acaba, a média de 20 chega, e aí quando vem esse candle, stop. 40 stop. Só que só foi para estopar, né? Porque depois nenhum outro candle chegou a passar da máxima desse 40. Então estopou quem pensou em vendas aqui. O movimento simplesmente fez uma trava que durou horas. Aqui, se for ver da entrada, que foi às 11h35 até aqui, 2 horas e 20 travado. Então o mercado fez como se fosse, eu posso considerar talvez uma figura de triângulo simétrico. Rompeu com a aproximação das 50, rompeu o fundo, caiu, cravou um 61, faz o back, só que aqui já fica complicado. O 161 realmente tende a ser fundo, já respeitou aqui atrás, tende a respeitar aqui também. E aí o movimento começa a derivar nesse final do dia, e aí já é praticamente a última hora do pregão, não vale a pena um risco aqui. Então esses outros candles aqui já não ia valer a pena porque já começa a cair em forma de deriva. Fundos muito próximo. Não tá caindo com tendência com pivôs maravilhosos. Não, tá caindo com pivôs fracos. Muito fracos, na verdade. Muito próximo do outro. E aí fica inviável essa operação aqui. Já no dia de hoje, então teve gatilho nessa região aqui de pullback agressivo. Dia de hoje, nem se fala, né? Primeiro candle do dia já demonstrou o que poderia acontecer. Primeiro candle foi um long leg doji. Quando forma o primeiro candle assim, espera romper a máxima ou a mínima do primeiro candle, no caso do long leg doji, para depois pensar em alguma coisa. Rompeu, só que aí rompeu e chegou em quem? 200. 200 agora, ou seja, iniciando uma trap zone, confirmando aqui o mercado lateral. Então acho bem improvável que alguma coisa venha acontecer para dar gatilho. O macro do índice aqui, em relação a ontem e hoje, está tentando travar ainda na SLT que passou. SLT aqui como troca de polaridade, talvez. E aí, se vier a travar, podemos ver um movimento de baixa. Só que amanhã tem a notícia, amanhã pode ditar muitas coisas aqui. O diário do índice me preocupa o fato de ser um pullback da média de 9. Para mim é um pullback agressivo. O candle de ontem, né, não foi rompido a mínima. Se for ver, isso aqui é um pullback agressivo, está preenchendo os critérios e pode vir a formar amanhã um candle negativo para dar continuidade ao movimento de baixa. Para subir é importante que esse fundo aqui não seja rompido. E aí, olhando o Ibov que às vezes pode ter diferença, também o fundo de ontem não foi rompido, então ainda está tranquilo. Falando de 2 outros ativos importantes do Bitfoot, que tem muita gente já considerando operar, e Nasdaq também, né? Bitfoot ontem, Bitcoin, a gente teve um movimento aí travado, início do dia, também travado então. Quando começa a romper, o movimento todo dessa trava, pode ser talvez um pullback, tá? Pullback operável esse aqui, mas aí já esticou bastante, depois as médias ficaram sem tendência. Já hoje, o movimento foi até interessante, porque a gente teve aqui um movimento travado também, só que aí, deixa eu ver, rompeu o fundo, pullback infelizmente afastado, caiu aqui de forma esticada,
Preenchi alguns critérios para possível venda aqui, teria estopado. Teria estopado possibilidade de venda. Compra não tem risco retorno. Essa daqui longe das médias. Mas aqui nessa região, talvez, tá? Na hora do cruzamento, a 9 com a VWAP, esse 13 aqui poderia ser um gatilho, tá? Talvez o 13 aqui. De pré-rompimento do fundo do dia de ontem. Essa região de pavio aqui, esse suporte, não está demonstrando força compradora. Então, talvez o 13 poderia ser gatilho. E aí, falando do Nasdaq ontem, dia 8 de julho, o cenário também não foi bonito. O 8 de julho é para isso aqui para vocês verem, quer ver? Começando aqui, média sem tendência. Aí, na parte da manhã, da madrugada, praticamente 5, 6 horas da manhã, até dar gatilho, tá? Deu gatilho de venda aqui, pullback agressivo com todos os critérios, gatilho. Andou alguns pontos, 6 horas da manhã, chegou até pagar um spread aqui, ó, complicado. Depois voltou. E aí azedou tudo com média sem tendência. E aí depois, um dia seguinte, no caso hoje, que não está funcionando basicamente o mercado, não vale a pena olhar, né? Então, o mercado aqui já travado. Não tem um movimento depois das 8h25, ó. Não, simplesmente não tem movimento. Do macro, a gente teve aqui em relação, deixa eu ver, a Vale nessa semana que ela tá fazendo. Vale mais uma semana de queda, parece, hein? Mais uma semanazinha de queda. Nada diferente do que eu tava comentando que poderia acontecer. Porque só ativando Ctrl+J, Ctrl+K de novo, que ações precisam fazer isso. Cadê? Carrega. Eu tinha comentado já tem um bom tempo que esse fundo aqui, se era pra jogar o preço pra cima, já era pra ter jogado. Aqui jogou, aí aqui começou a demorar para reagir, até que reagiu, só que a reação foi mais baixa do que essa. A reação foi mais baixa ainda, mais baixa, equivalente aqui. E aí tende a ficar fraco esse fundo. E aí simplesmente fez um respiro aqui, ancorou na média pelo semanal. E aí tá voltando a cair. Então, o cenário aqui não me assusta. Só que agora já tá num ponto que talvez possa vir a corrigir, porque o IFE já está sobrevendido. Outros pontos que chegou sempre respeitou. Ó. Aqui atrás, aqui também respeitou, aqui também nesse fundo, aqui 2021. Então, pelo menos na sobrevenda tende a respeitar bastante. Já Petro semanal, bem travada, mas ainda em região próximo de topo, tá? Próximo de topo aqui. Assunto polêmico da Petro, em relação à defasagem da gasolina, do diesel, comparando com a commodity lá fora. Defasagem está meio complicada. Será que vai aumentar o preço ou não? Diário aqui tá com cara de ser um oco, tá? O segundo ombro ainda tá para ser formado. E aí, se for olhar, a região de resistência também tende a voltar e buscar esse fundo agora do canal. O movimento está subindo, respeitando essa região de resistência e respeitando essa LT aqui. Então, se for respeitar, tende a voltar e fazer o oco e buscar lá embaixo. Já o IFNC, que praticamente é o espelho do Ibov, essa semana está fazendo um movimento de correção igual ao do Ibov. Até estava precisando, né? Tem 200 aqui passando, tem IFR, tem divergência, ó, fundos mais baixos e IFR pelo menos está quase no mesmo nível. Se for olhar em relação a fundo aqui de trás, tá fundo mais alto, então estava precisando sim de uma correção importante. Se for marcar a retração do movimento aqui, é um ponto de retração também. Uma região de favela gap preenchido que nós tínhamos o espaço aqui, então preencheu essa região também. Então tava precisando, né, de correção. E aí tá fazendo essa correção finalmente. Ontem, em relação ao mercado lá fora, a gente teve aqui o VIX muito tranquilo esses dias. Pancada do VIX mesmo foi dia 18 de dezembro, ali foi pancada. Mas o S&P muito parado, ainda com cara de ombro, cabeça a ombro. O Dow Jones, e lembrando, né, eu vejo o mercado lá fora porque às vezes quando o mercado lá fora tá indicando uma possível queda macro, é muito difícil da gente performar diferente, tá? Da gente performar bem. É raro de acontecer, pode acontecer. Inclusive essa semana a gente está com um movimento até de BOV bom e lá fora não está tão bom. Então a gente está até performando melhor do que lá fora. Aqui Nasdaq, ontem parado também, em torno das médias. E aí o dólar, preocupação, né? Preocupação, o dólar não para de subir. Só que divergência de FR ainda está preocupando. Nosso EWZ, por enquanto, pullbackzinho apenas. Amanhã a notícia pode trazer volatilidade.
Espero que sim. Eu gosto de volatilidade, eu gosto que haja movimento rompendo certas regiões. O ouro tá parado desde aí de novembro, mais ou menos. Juros americanos acompanhando o dólar, né? Acaba que vai subindo junto. E complicou porque chegou no topo aí de 2024, então tá com cara de rompimento, infelizmente. O cenário mudou tudo depois das eleições ali do Trump, tá? Só foi piorando a situação. E basicamente dos ativos, isso aqui. Ontem, notícia, a gente teve, tá? A prévia do payroll. Oh, prévia do payroll. É a prévia do payroll. O ADP, só que não movimentou nada. E aí hoje é feriado nos Estados Unidos. E amanhã, na sexta-feira, a gente tem o payroll, que não é só ele que a gente tem que considerar. Aliás, tem 9 horas de abertura do pregão IPCA. 10 horas, isso aqui não é de movimentar, e se movimentar é porque também tá abrindo as ações junto. E aí depois vem realmente a notícia importante, é o ganho médio por hora trabalhado, payroll e a taxa de desemprego. São três coisas. E aí estão esperando aqui em relação ao ganho médio diminuição de um mês para outro. O relatório estão esperando também diminuição, sendo que esse valor aqui veio bem acima daquele de novembro, que eu acho que veio um valor bem abaixo de, acho que 2 dígitos, muito baixo. E taxa de desemprego estão esperando pelo menos valor equivalente aqui, igual. Fora isso, nada mais relevante. Aí sextou. E comentários aqui em relação ao Sonar, tá? Sonar aqui do dólar vem aumentando ainda, né? Na verdade, tem uma posição muito forte para manter o dólar acima de R$ 6. E se romper os R$ 6, tem ainda uma posição muito forte de 5,85. O dólar nesse exato momento, deixa eu ver aqui, tô no contrato antigo, ele tá 6,21. Se for olhar aqui, 6,21 é num patamar que já é um bloqueio de venda. Então a gente tem aqui um patamar de dois bloqueios: 6,20, ou seja, como se fosse nossa resistência, e 6 como suporte. Então, preço aqui, olhando para essa imagem, talvez duas regiões para ser trabalhada. Então tá chegando um ponto aqui que tende a ter de bloqueio. Já o índice Ibov, e que a gente tem aqui aumentando posição ainda muito forte, né? O dólar não, o índice para manter acima de 118 mil. O índice nesse exato momento, não o índice futuro, mas o Ibov tá 120. E aí aqui tem outra posição também 120. Então tem muito interesse para tentar manter o Ibov para cima, tá? Então aqui pode ser que isso seja mais um complemento para vir a realmente travar esse movimento. Lembrando sempre daquela imagem, essa imagem que respeita sempre, 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 sempre. Qual fase que talvez a gente está, né? Qual fase aqui desse círculo aqui? Já passou do pânico, estamos no desânimo ou é depressão? E aí vai começar o início da esperança, o alívio, o otimismo, aí começa de novo. Excitação, emoção, euforia. Aí volta, ansiedade, negação, medo, pânico de novo. Em relação ao Ibov, eu acho que nós estamos nesse círculo aqui, só não sei qual ponto que a gente vai começar a estar. A gente começa a verificar mesmo quando começa a formar pivôs de alta, aí a gente começa a ver que aquilo ali realmente foi um fundo. Aquilo foi um fundo. Já o dólar, possivelmente uma fase de talvez uma euforia, pode ser já ansiedade, início de ansiedade, até porque os DIs aqui também estão muito esticados e falando esse tempo gráfico maior. Tá fazendo um movimento bem parecido com o dólar de possível 1, 2, 3, está sobrecomprado, possível barra de exaustão, extremamente esticado aqui o DI. E aí se for marcar em relação a esse pivô daqui para cima, marcando o alvo, já chegou em todos os alvos. Então não estranharia uma correção, tá? Uma correção aqui seria interessante, lembrando essa imagem também aqui do Ibov. Indicadores respeitam muito, tá? Todas as vezes que o Ibov ficou em média 8% longe da média de 200, o Ibov tende a fazer um possível movimento de fundo, né? Então teve aqui, foi aqui, teve aqui durante a pandemia, teve aqui também nesses movimentos todos, esses três aqui, e agora está quase chegando em 8%. Teve também nessa região aqui de 2015, então mais um fator aqui só relembrando. E fora isso, o dólar aqui, olhando essa imagem, relembrando também desse cara aqui que eu adoro as análises dele, comentando, né, da questão que o dólar tá rompendo o máximo, porém o IFR está divergente, o RSI. Aqui nós temos um canal também, então nós temos um toque, 2 toques, 3 toques, temos o canal de baixa, a LT de alta na verdade, e aqui, se for ver, possibilidade talvez de buscar SLT agora
aqui nessa direção. Agora, se vai testar esse fundo é outra coisa. Outra questão dessa imagem, só relembrando, possível 1, 2, 3, 4, 5. Última onda de Elliott, possivelmente, tá? Então, por isso que a gente tem alguns cenários aí de correção para acontecer por vários e vários e vários indicadores. Só que se for olhar pela questão macroeconômica, o cenário não tá legal ainda. Tende a piorar. A situação está feia. Uma coisa que eu achei bacana de comentar também, que o fluxo, muito diferente do ano passado, que estava no final, o ano começou com um jeito meio diferente no fluxo, tá? O gringo está vendendo, só que o institucional local, que ele só estava na venda, inclusive agora que eu estou lembrando que eu tenho que atualizar aquela planilha, esqueci de atualizar a planilha de posições vendidas e compradas da B3. E ele está comprando bolsa, tá? Institucional local que só vendia. Vou confirmar isso. Mas aqui, se a gente for ver, então nós temos aí 3 primeiros pregões, pelo menos do ano, né? Nós já temos aqui bilhão positivo, tá? E o dia de hoje, só relembrando, horrível. Até o fluxo também, mostrando aí que o cenário não tá legal. Não tá legal. E amanhã vamos ver como vai ser com o payroll.